E hoje o vídeo é para contratos de tráfego pago, se faz sentido, se tem alterações nesses contratos para negócio local, para e-commerce ou para lançamentos, tá? Talvez uns 3 principais nichos aí que gestores trabalham. Vamos começar pelo mais simples até o mais complexo. O mais simples, digamos entre aspas, né, para um gestor prestar um serviço é o que? Negócio local, né? É uma padaria, é uma sapataria, é uma hamburgueria, é uma academia que você vai prestar serviços ali, negócios locais da sua cidade, da sua região. A maioria esmagadora dos gestores trabalham com negócios locais. E negócios locais, eu anotei aqui 4 pontos, são os 4 mesmos pontos, mas que dependendo do nicho, eles acabam sofrendo alterações. Então, para negócio local, primeira questão, pagamento, tá? Pelo menos a maioria do pessoal que trabalha aqui, né, que eu presto algum tipo de serviço, que é gestor, que é agência de marketing, normalmente é sempre preço fixo que eles cobram. Tá? Dificilmente tem uma porcentagem em cima do negócio do cliente, ou uma porcentagem sobre o lucro. Tem alguns nichos que tem gestores que cobram porcentagem, como exemplo o nicho de imobiliário, o nicho às vezes de venda de automóveis. A gente pode ser que o gestor ou que o prestador de serviços cobre também uma porcentagem em cima dos lucros, tá? Mas a maioria esmagadora é só preço fixo. A segunda questão é Google Meu Negócio. Aí é quase que obrigatório o cliente do gestor ter um perfil ali, ter uma conta, né, no Google Meu Negócio, sendo um negócio local. Muitos gestores oferecem esse serviço de criar uma conta ou gerenciar uma conta de Google Meu Negócio, né, porque é uma coisa normalmente simples, né, para um gestor poder lidar, que é só criar a conta do Google Meu Negócio do cliente. Então, normalmente, na maioria dos casos, tem a criação também de uma conta de Google Meu Negócio, a não ser que o cliente já tenha. Aí, né, você só dá uma olhada lá, o gestor dá uma olhada, vê se está tudo certinho e tal. O terceiro ponto são landing pages ou sites. De vez em quando que o gestor oferece também esse serviço, né, de web design, que a gente chama, que é montar uma landing page ou site, mas normalmente o gerenciamento de tráfego para negócios locais é feito no Instagram. A gente não tem uma criação de uma landing page ou de um site, talvez uma landing pagezinha com links, né, para o cliente poder acessar, o cliente do cliente, uma psicóloga, um dentista, alguma coisa assim. Por último, a gente tem a questão de montar os criativos dos anúncios. A maioria esmagadora de gestores não trabalham com isso. Vocês recebem o material pronto e só sobe o anúncio. Mas tem alguns gestores que também oferecem nos pacotes serviços de elaborar os criativos dos anúncios. Aqui não é um serviço de social media. Tanto é que nos contratos a gente faz uma diferenciação. Que esses criativos que nós estamos fazendo, que é bom delimitar, né, colocar um limite, é para os anúncios. Não são criativos para você poder colocar como social media, para colocar como postagem no Instagram. Precisa ter uma cláusula falando isso, tá? Porque senão o cliente acaba pensando que você vira um social media e nem viu. Segundo nicho, né? E aí começa a ficar mais complexo. E-commerce. E-commerce, na parte do pagamento, normalmente a maioria, né, cobra preço fixo, mas já começa a aparecer algumas pessoas que cobram fixo mais uma porcentagem. E aí a porcentagem varia. Pode ser uma porcentagem em cima do lucro bruto, pode ser uma porcentagem em cima do lucro líquido, pode ser uma porcentagem atrelada a alguma taxa de sucesso, algum ROI, uma meta que o gestor tenha que alcançar. A maioria é sempre em cima da porcentagem sobre o lucro bruto ou lucro líquido. Então bota lá, o gestor cobra 1.200 mais 1, 2, 3, 5% sobre o lucro que o cliente fez no mês. E aqui, um ponto para vocês ficarem muito atentos que precisa ter no contrato é: normalmente, e-commerce, vocês não têm acesso ao faturamento do cliente. E aí a gente sempre coloca no contrato uma cláusula obrigando o seu cliente a todo mês te passar ali um relatório contendo o faturamento bruto que ele teve, para você conseguir tirar a porcentagem, se essa porcentagem for em cima do faturamento bruto, ou se for a porcentagem em cima do lucro líquido que seu cliente apresente, né, o faturamento total, o quanto de imposto ele pagou, o quanto que vai ter de desconto para tirar o lucro líquido e aí o gestor tirar a porcentagem. Então precisa ter uma cláusula assim, porque senão você fica muito na coisa da boca a boca com o cliente. Ele pode falar para você que ele faturou 20 mil, mas na verdade ele faturou 50. Então precisa ter alguma coisa constando que o cliente precisa te fazer tipo uma prestação de contas para você conseguir puxar sua porcentagem. Segunda questão, Google Meu Negócio. E aí pode ter ou não, né? Tem muitos e-commerce que às vezes nem tem Google Meu Negócio, porque são negócios digitais, então não tem um local físico. Então tem gestores que oferecem ou não, que colocam ou não nos contratos nessa questão de oferecer um serviço de criar uma conta no Google Meu Negócio. E aí depois a gente entra na parte landing page e site. Aí que é quase obrigatório de ter, né? Uma landing page, um site, uma página ali
porque é um e-commerce, então ele tá na internet, né? Essa dupla de, às vezes, ter uma landing page ou um site e um perfil no Instagram para rodar um Meta Ads de um lado e o Google Ads com o site, ou às vezes um TikTok Ads também, às vezes aparece aqui. Então já começa a ter quase que uma obrigatoriedade de ter uma landing page ou um site ali, se for um caso do e-commerce. Então aí o gestor já começa a oferecer serviços de web design. E aí, se ele não faz isso, ele indica um terceiro, um web designer, um colega ou um designer para montar essa página. Então tem essa questão de ter quase sempre uma landing page, um site ali dentro do próprio contrato do gestor. E o último ponto, né, o quarto, é a questão dos criativos. E aqui, quase sempre, né, tem também essa questão do gestor oferecer serviços de criar os criativos, né, de editar os criativos, receber tudo pronto. Porque aqui, como é e-commerce, ele está obrigatoriamente no digital. Quase sempre tem que ter um Instagram com a movimentação ali, e aí já começa a entrar um serviço mais de social media, já começa a aparecer as agências de marketing, né, gestores que oferecem social media, que oferecem edição de criativos para anúncios, então começa a ficar mais complexo o serviço, isso vai se refletindo dentro do contrato também. E por último, talvez o nicho mais complexo, que é o de lançamentos de infoprodutos. Pagamento, aqui é preço fixo, pode ter um preço fixo mais porcentagem, ou pode ter só porcentagem, no esquema clássico do gestor ser cadastrado numa Hotmart da vida como coprodutor, ter o cadastro de coprodutor na Hotmart e receber já a porcentagem do faturamento. A maioria do pessoal recebe, né, uma porcentagem em cima do lucro, ou do lucro líquido, ou dos anúncios que ele rodar, ou do valor investido nos anúncios, também já vi contratos assim. Então já começa a ter, ó, 3 tipos de formas de pagamento, que é fixo com porcentagem ou só porcentagem. E aí na questão do Google Meu Negócio, às vezes tem, às vezes não, porque de novo, são negócios digitais, então às vezes não faz muito sentido criar uma conta, oferecer um serviço de criar uma conta de Google Meu Negócio. E aí vem o terceiro, landing page de sites, quase obrigatório de ter. Uma landing page com uma VSL, ou só uma landing page, constando ali o famoso botãozinho do WhatsApp, um cadastro de leads, um site, às vezes se fizer lançamento de um negócio, se for um infoproduto tem que ter uma landing page pelo menos. Já começa a ver gestores, de novo, se aproximando mais dessa parte de uma agência de marketing, que ele já começa a oferecer tráfego, social media, web design. Quase sempre tem ali a produção de uma landing page, se já não tiver, né? Se já tiver uma landing page, aí já começa a falar, por exemplo, de um traqueamento, ver se tá tudo certinho, um traqueamento naquela página ali ou naquele site. E por último, a questão dos criativos. E aí quase sempre, obrigatoriamente, vai ter, né, produção de criativos, que o gestor pode oferecer esse serviço. Tanto criativos para anúncios, né, esse aqui é quase obrigatório de ter, porque normalmente roda os anúncios lá na Meta Ads, né, então precisa ali definir uma quantidade que o cliente do gestor precisa mandar de criativos, para o gestor ter material para poder fazer os anúncios, e o criativo, entre aspas, que seria a landing page. Então já começa a entrar de novo gestores que oferecem serviços às vezes de social media, para esse infoprodutor, que o infoprodutor não tem tempo de ficar gerenciando o Instagram dele, o TikTok. Conforme for passando o nicho de negócio local, mais simples. É mais o tráfego pago bruto e às vezes um Google Meu Negócio. Aí vem para e-commerce, já começa a entrar mais landing page, já começa a sair um pouco mais do Google Meu Negócio, o tráfego já começa a oferecer uma porcentagem. E lançamentos, que é o mais, inclusive o mais lucrativo, é o que traz mais retorno para os gestores, são os mais complexos. Porque o gestor não tem que ser só o que o Pedro Sobral fala, não tem que ser só um apertador de botões. Começa um gestor qualificado, galera que já sabe mais de copy, já sabe mais de estratégias de lançamentos. Normalmente são pessoas que fazem parte de outras comunidades de lançamentos para entender mais sobre isso. Normalmente são tickets mais altos, um gestor que cobra mais, ainda tem a porcentagem ainda. No contrato de lançamento, o gestor ali prestando um serviço, tem que ter uma cláusula obrigando o cliente do gestor a cadastrar ele como coprodutor na plataforma, numa Hotmart, Qlify, numa Eduz. Então vocês veem que o contrato vai ficando mais complexo, conforme for ficando mais complexa a prestação de serviço dos gestores. É lógico que social media, as outras áreas também acabam sendo parecidas. Então social media, um web design, ou uma agência de marketing full service, que aí já começa a oferecer vários serviços. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, se vocês curtiram, deixa o seu like aí, compartilha com a galera, se inscreve aí no canal. Se tiverem sugestões de temas novos ou tiverem alguma dúvida também, pode mandar que a gente vai estar respondendo aqui nos próximos vídeos, beleza? Então, ó, fique com Deus, um abraço a todo mundo aí, tchau, tchau.